não tive mais. Ela estava... Roxinha já? Não, ela estava como se estivesse gemendo na minha barriga, porque ela não estava sem líquido nenhum. Quando eles tiraram a ultrassom, e foi muita equipe médica, mas tudo é como Deus quer, é como Deus faz. Quando eles pensavam em me levar imediatamente para a sala de parto, cadê o anestesista que não tinha? Então teve que se esperar um anestesista. Quando esse anestesista chegou, já foi quase de manhã, aí chega uma paciente que ela provocou um aborto e ela precisava, aí a médica olhou para mim e disse: minha filha, a sua filha você já vai perder mesmo, então eu vou deixar, a gente vai colocar alguém na sua frente. E isso foi até 10 horas da manhã. Só que na igreja que eu fazia parte, que era essa que eu saí da Universal, era consagração e a igreja estava orando por mim. E às 10h20 Isabel nasceu perfeita. A médica disse que ela poderia ter nascido sangrando, porque não tinha, né? Mas tá, Isabel, linda, maravilhosa. Então foi experiências que eu tive assim com meus filhos. Quando a gente está vivendo dentro da situação, é tão difícil, né? Porque a gente quer acreditar, a gente quer exercer a fé e ao mesmo tempo a gente fica, meu Deus, mas isso não é normal. Por exemplo, uma criança nascer com 10 meses, isso não é normal. Porém, quando a gente passa aquele processo, que a gente vê o que Deus fez, a gente fica tão maravilhado, porque Deus te escolheu para viver milagres, desde o início, que talvez pela sua infância você tivesse tudo para dar errado, para ser uma pessoa desacreditada, para não ter fé, para achar que na minha vida não teve nada legal, não deu nada certo, Deus não me ama, Deus não teve zelo por mim. E aí você reverteu tudo isso, viveu com uma pessoa que era envolvida com Umbanda e mesmo assim você fez uma escolha de servir ao Senhor. E mesmo depois de um tempo de igreja em igreja, nós permanecemos na fé e vivemos os milagres de Deus. E você falou, né? Tem muitas histórias para contar a respeito do que Deus fez na sua vida. E agora, a gente quer saber um pouquinho do teu ministério, do que você desenvolve dentro da igreja, do amor que você tem, da dedicação, dos seus planos e projetos com relação ao teu ministério. O meu ministério, ele começou, como eu já falei, na Universal, como obreira. Depois eu fui para a igreja missionária, onde eu fiz um trabalho de evangelista, porque eu fazia o trabalho missionário, que era sair para o evangelismo. Eu era a dirigente na época, e também a gente abria igreja. Eu não era evangelista, não fui consagrada a isso, mas eu estava sempre de frente com o pastor quando se ia abrir igreja. E passei um período, nesse tempo foi a época que aconteceu isso com ele, eu me afastei, fui para uma igreja perto da minha casa, Brasil para Cristo, né? Que era bem perto e eu podia locomover ele na cadeira de roda. E passei um período de um tempo lá, onde eu trabalhei na obra, né? O meu trabalho lá era mais trazer mensagem, pregar, para mais pregar, e já tomava conta de algumas mulheres, que eu não me lembro se era 15, 16 mulheres, na época, que fiquei na frente com essas mulheres. Já tinha Isabel? Já tinha os dois, já tinha acontecido isso com Isaac. Sim, isso é verdade. Como eu passei um período de 3 anos na Universal, eu passei sem filho. Quando eu passei para essa igreja missionária, foi onde eu tive os 2 filhos, né? Aí quando eu fui para Brasil para Cristo, já fui com eles 2 já adolescentes, né? Isaac já um jovem. E daí esses meus pastores saíram de lá para assumir a igreja missionária. E eu fui com eles. Aliás, toda a igreja foi. Geralmente acontece isso, né? Toda a igreja foi. E lá eu tive um trabalho muito maior na igreja missionária. Mas antes de eu ir para a igreja missionária, Deus mandou um pastor que eu só vi ele uma vez. Ele veio com uma irmã que eu já conheço ela. E quando ele chegou lá na minha casa, ele disse assim: irmã, eu estava ali procurando.
porque Deus mandou vir pro lado de cá para procurar uma mulher para dizer para ela que ele estava ungindo ela missionária. E eu não sabia como chegar até a senhora, até porque nem seu nome eu sei. Eu só tinha a sua característica. Deus me mostrou ele, mas não disse meu nome para ele. Aí é quando ele vai conversar com essa irmã, ele chegou na casa dela, né? Porque Deus sabe os caminhos que ele, para que os objetivos de Deus sejam, né, feitos. Aí ela imaginou, deve ser irmã Ivanilda, porque pelo que o senhor está dizendo aqui, quando ele chegou lá na minha porta, ele disse, é ela. Aí eu disse, eu o quê? Aí ele entrou tudinho, aí ele fez uma oração por mim e disse, irmã, eu vim porque Deus mandou lhe dizer que ele está ungindo a senhora hoje, a missionária, mas que no tempo dele, a senhora vai ser ungida pelo homem. No tempo. E daí eu passei para a igreja missionária, fiz uma grande obra lá, uma grande obra, e trabalhei com 16 mulheres, trabalhei com 13 jovens, eu era dirigente tanto da mocidade como dessas senhoras, né? E passei um bom período de tempo lá, e também fui secretária da igreja, da liderança, né? Pastores, presbíteros, diácono. Eu era uma secretária que só era esse tipo de reunião. Quando acontecia alguma coisa com os pastores, como chegou até a acontecer algumas coisas desagradáveis. E fiquei tesoureira também das 3 igrejas, porque essa igreja só tinha 3. Passei a ser tesoureira geral para tentar, né? E foi aí que começou o meu ministério também. Foi na igreja missionária, que é onde eu conheci a pastora Sandra, aquela que estava lá. Trabalhei bastante com ela e o esposo dela, mas também não queria sair de lá. E só saí de lá porque Deus usou mais uma vez alguém dentro da igreja, de fora, né? Que veio para a igreja e disse, o teu tempo aqui é até hoje. Vou eu te colocar do outro lado. E lá eu dei uma obra com você naquele lugar. Mas não disse qual era. Aí, de repente, Deus também disse assim, vou eu tirar teu filho de perto dele. Tá assim. Peraí, esqueci. Tem problema Peraí, não. tentar lembrar. No vermelho Não. que prossegue. Pronto, aí... sim, quando eu estava nessa igreja, antes de eu passar para Brasil para Cristo, quando eu disse que fazia a obra de evangelista, abri igreja, dirigia cultos dentro da favela, eu entrei em várias favelas dentro da Maré para pregar para traficantes, homens que viviam isolados lá dentro por conta da polícia, porque eles viviam um tráfico de droga muito grande onde eu morava. Então, eles permitiam 2 ou 3 irmãs entrar. E eu entrava com mais 2. E a gente tinha que ter aquele cuidado de entrar dentro da maré e a preocupação do horário para que aquela maré não enchesse. Porque se enchesse eu não podia sair, ia ficar nas galhas como eles ficavam lá dentro. Então eles tinham essa preocupação. E eles diziam logo, vocês vão entrar, agora ore para que saia. Por conta da polícia. Porque se a polícia chegar e entrar, eu vou correr vocês. Mas a gente arriscava a vida da gente e entrava lá e pregava o evangelho. Então isso foi uma das maravilhas da minha vida. Era esse prazer do evangelismo, esse prazer de pregar para pessoas tão necessitadas. Necessitadas. E de viver esse milagre de entrar lá dentro com todos esses perigos e sair ilesa. Porque o Senhor estava guardando vocês, aproveitando vocês, livrando vocês de todo o mal e você fazendo a obra dele. Fazendo a obra. E nós tínhamos uma congregação lá dentro mesmo da favela.
E essa congregação, quem dirigia era eu. Aí eu tive um momento de tristeza. Foi quando eu não pude ir para essa congregação dirigir o culto e as irmãs não tiveram coragem, porque eu não estava. Por causa do conhecimento, né? E também porque Deus me usava muito com aquelas pessoas. Aí eu criei um certo respeito naquele lugar. Mas assim, foi muito maravilhoso a obra que nós fizemos ali. Aí depois a gente fomos para a igreja, que foi da pastora Sandra, mas ali eu trabalhei dentro da igreja. Então eu fiz um trabalho com as mulheres e fiz um trabalho com os jovens. Quando era a época da festividade de jovem, a gente fazia um documento, né, que no caso era eu também que fazia esse documento, o pastor assinava, e a gente ia para os mercados para pedir mantimento para a gente fazer cesta básica. Então, uma vez no mês eu saía com essa mocidade e a gente colhia mantimento para as pessoas lá da favela, que era muita necessidade. Então, foi um trabalho muito maravilhoso, até quando Deus fez, como eu falei, eu vim parar aqui em Maranguape 2. Eu não queria vir, então Deus permitiu assim uma situação terrível na minha vida e eu tive que vir embora. Uma situação financeira. Eu recebia meu dinheiro e o dinheiro não dava para pagar o aluguel da casa, não dava para nada, o dinheiro sumia da minha mão. Então foi um momento terrível que eu passei. Foi quando a madrinha dele me emprestou o apartamento daqui de Maranguape, onde eu morei 6 anos. E nesse período que eu morei aqui, logo em seguida, eu já fui procurar uma igreja, porque eu já sabia a chamada que eu tinha de Deus, né? E só que eu não me agradei de nenhuma igreja. A gente foi para Batista, aquela lá de dentro, sabe qual é, né? Que não dá nem glória, nem aleluia. Depois eu fui para Assembleia de Deus de Abreu e Lima, lá perto da sua mãe, bem pertinho. Gostei de lá, mas Isabel não. Aí quando a gente vai para a igreja do Guará, Isabel amou só em ver a igreja. Que na época era Madureira ainda. Não, já era. O pastor Daniel já estava lá, ia fazer 5 anos. Quando eu cheguei. Nossa, as orações eram mais antigas, não. E, olha, ele ia fazer 5 anos que estava lá, era 4 anos e pouco que ele estava. Ele está lá há 20 anos, então eu estou há mais ou menos 16 anos ali. Aí pronto, aí foi quando eu fiquei por Isabel, eu não abracei o ministério. Não estou mentindo, né? Eu não abracei, mas eu abracei a minha filha que quis calar. Aí foi quando teve aquela luta de gel, fique no salsa, e o pastor Daniel, a irmã Franci, e eu sem querer, porque eu ainda não estava, sentia muita saudade da minha igreja, das minhas ovelhinhas que eu tomava conta, as irmãs, a mocidade, inclusive elas se dispensaram, alguns da mocidade. Aí pronto, aí foi quando eu fui me acostumando, foi na época, eu não tenho muita coisa do Guará, assim, só dentro, né, porque eu só trabalhei dentro. Quando eu entrei, que abracei o ministério, quando eu comecei a abraçar, a irmã França me botou para ser dirigente do ciclo da oração, e é quando Gel, junto com seu pai, vai tomar conta de uma igreja, de uma congregação. Aí eu assumo o sacerdente, né? Val também, tem os períodos que ela sai, eu assumo o sacerdente. Aí fiquei dirigente do ciclo da oração e dirigente do sacerdente. Trabalhei como dirigente 11 anos, no ciclo da oração à tarde. Foi, na realidade, 10 anos, um ano foi à noite. Depois eu saí, porque a irmã França já queria me tirar para estar junto com ela na UMEC. Ai, pronto, eu nunca abraço nada de primeira, não. Eu sempre vai sentindo, eu vou sentindo. Aí é quando eu vou abraçando e vou amando. Mas logo de começo assim, eu sempre digo não para alguma coisa, ou para quase tudo.
Então foi esse meu ministério ali dentro. Eu trabalhei